Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é notícia. Isso mesmo, um importante gênero textual que serve para informar. Convido você a verificar os objetivos da aula. Eles são analisar a construção composicional e analisar as marcas linguísticas de notícias. Isso mesmo, então iremos analisar os elementos que compõem e as marcas também da linguagem de notícias. E para começo, convido você a refletir sobre algumas questões sobre esse gênero. O que é uma notícia? Qual a finalidade desses textos? Onde geralmente eles circulam? Você costuma ler ou ouvir notícias? Qual é o tema abordado em notícias? Isso mesmo. O que é uma notícia? É um gênero textual, breve, curto, que tem o objetivo de trazer uma informação a respeito de um tema ou a respeito de um acontecimento, um fato. Você tem o costume de ler ou ouvir notícias? Você acessa sites para saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, no mundo? Ou você tem o costume de estar fazendo alguma coisa e liga o rádio e ouve uma notícia, às vezes no intervalo, alguma coisa assim? Ou alguém na sua casa tem o costume de ouvir notícias e você, às vezes, acaba ouvindo junto. Você tem esse hábito? Você está informado com as coisas do momento, com os acontecimentos? Onde, geralmente, já acabamos respondendo. Encontramos notícias em sites de jornais, em revistas também. Pode ser impresso? Pode ser. Pode ser um jornal impresso, uma revista impressa, pode ser um blog, pode ser em rádio, pode ser através de podcast também. Então, a notícia ela está em vários suportes, em vários meios podemos encontrar. E a temática? A temática são temas que estão em nossa volta, temas da sociedade como segurança, educação, saúde, lazer, entretenimento, temas ligados aos acontecimentos do cotidiano. E para refletir também, com a organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Pitágoras. Falando um pouco agora sobre organização através dessa citação, desse pensador. Você tem o hábito de organizar o seu dia, a sua semana, fazer um planejamento das suas tarefas, dos seus afazeres? Você tem preparado uma rotina também para os seus estudos? Como que você faz isso ou como você pode começar a fazer? Você pode pegar um caderno ou imprimir um planejamento e colocar ali que ações você pode realizar. Você pode listar uma série de ações, algumas delas. Você pode colocar horários específicos para os seus estudos, horários específicos para outras atividades que não têm a ver com o seu estudo. Você pode também colocar aí algo relacionado a aonde você vai pesquisar, que sites normalmente você pesquisa. Você pode pensar em vários meios para melhorar a sua rotina. Você pode até mesmo planejar em que ambiente você vai estudar, se é um ambiente mais calmo aí da sua residência, se é um ambiente onde tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada que você pode sentar, pode espalhar seus cadernos, seus livros. Se você vai coletar informações também, se você está com seu equipamento já ligado, conectado, se está tudo certo, se você vai anotar de que forma, se você vai destacar algumas informações. Então, você já planejou ou você tem o hábito de planejar? Tem uma gama aí de situações que você pode pensar para ter uma rotina bem adequada, bem eficaz nos seus estudos. E ainda falando nessa temática, nós temos uma notícia que fala sobre a organização de uma rotina de estudos. Vejamos. Adolescentes montam rotina própria de estudos na quarentena. Plataformas digitais, auxílio remoto de professores e presença dos pais reforçam a educação dos jovens em meio à pandemia da Covid-19. Miguel von Zuben, A Cidade On, Campinas, 29/3/2020, 15 horas e 5 minutos. Seguindo,
Nós temos uma imagem que mostra uma estudante relacionada a essa matéria. A estudante Isabel Bonfim, de 17 anos, tem sonho de ingressar na Faculdade de Artes Cênicas, então ela participa dessa ideia de organizar uma rotina de estudos. Seguindo na notícia, aulas virtuais, organização da própria rotina, escassez de exercícios físicos e fim do convívio com os amigos. Essa é agora a realidade da maioria dos alunos das redes públicas, rede pública e particular, de ensino de Campinas, em período de quarentena provocada pelo alastramento do coronavírus Covid-19 no Brasil. Os adolescentes perderam boa parte da vida social e usam nos formatos digitais, alternativas que os ajudam a dar continuidade aos estudos dentro de casa. Então aqui nós temos alguma informação já, algumas perguntas foram respondidas. Quem, o que, como e por que se deu esse fato apresentado. O fato apresentado, nós temos aqui a ideia dos adolescentes que criaram uma rotina de estudos. Temos um exercício aqui, preste bem atenção, já lemos o trecho, você já ficou atento a essas informações. Pensando no texto lido, destaque o que está sendo relatado, quem está envolvido, onde e quando ocorreu o fato. Pode responder. Voltamos. Conseguiu anotar essas informações que já tivemos acesso nesse início de notícia? Vejamos. Quem? Adolescentes, alunos de escolas públicas e particulares. O que acontece? Montam rotina própria de estudo. Onde? Em Campinas, Brasil. Quando? Durante a quarentena, pandemia, Covid-19. Isso mesmo. Então nós temos 3 perguntas respondidas aqui, 4 perguntas respondidas. Quem são os envolvidos, o que acontece, onde acontece e quando acontece esse fato noticiado. Exercício de número 2, temos um trecho aqui para você se basear. Observe a parte inicial do texto lido. Ela corresponde a 2 elementos da estrutura da notícia. Quais são elas? Responda.
Respondeu? Então vamos conferir. Antes relemos. Adolescentes montam rotina própria de estudos na quarentena. Plataformas digitais, auxílio remoto de professores e presença dos pais reforçam a educação dos jovens em meio à pandemia da Covid-19. Esses elementos correspondem a qual parte da notícia? Correspondem ao título e ao subtítulo. Isso mesmo, nós temos aqui o título e o subtítulo, que eles também podem ter outros nomes aí. Você pode ter conhecido já como manchete, o título principal, e o subtítulo como linha fina. Também são nomes que podemos utilizar da mesma forma como título e subtítulo. Lembrando que o título e subtítulo de uma notícia tem já um poder de informação gigante. Através do título e do seu subtítulo que complementa esse título, nós já temos acesso a um adiantamento à temática desse fato noticiado ou ao assunto tratado ali em questão. Falando agora sobre textos literários e não literários. Isso mesmo, a notícia é um texto literário ou um texto não literário? Vejamos aqui, a notícia é um texto não literário. Por quê? Porque ela relata informações para os seus leitores, com o objetivo de documentar as ações humanas, isso mesmo, as temáticas do momento, as temáticas polêmicas ou os acontecimentos. Diferente de outro tipo de texto, por exemplo, um texto não literário que temos aqui, o conto, poderia ser um romance, uma novela, uma poesia, que tem outra finalidade de narrar acontecimentos que são fictícios, inventados, muitas vezes fantasiosos, se formos pensar em contos. E esse objetivo dele se dá por meio da cultura literária ficcional, né? Então, animais, casos, fatos que são imaginados com o poder de entreter o leitor e não de informar, e sim trazer um entretenimento, um lazer para o seu leitor, e sim, pode embasar as ações humanas, mas o poder é de entreter. O objetivo principal é trazer essa estética da beleza com a palavra. Temos um quiz, preste atenção, em relação ao gênero notícia. Letra A. Pertence ao grupo dos textos da ordem do narrar, no campo da ficção. B. Pertence ao grupo de textos da ordem do relatar, no campo da documentação da informação. Acabamos de falar sobre isso. Você já deve ter pensado na resposta correta, né? Fazemos juntos. É a letra A ou a letra B? Letra B. Em relação à notícia, ela pertence ao grupo de textos da ordem do relatar, do campo da documentação da informação, no campo da documentação. Então, a notícia documenta fatos que aconteceram ou temas que estão sendo falados. Vejamos agora algumas características desse gênero textual, a respeito do seu primeiro parágrafo. Nós temos aqui uma nomenclatura para esse início da notícia. O primeiro parágrafo, ou às vezes o segundo, os parágrafos iniciais, se chama lead. O que acontece? O lead ordena os elementos da proposição: o que, quem, onde, quando, como, porquê e para quê, a partir da notação mais importante, excluído o verbo. A lead também é conhecida pela fórmula 3Q, O, C e P, que são as perguntas, né? Quem, quando, o que, como, porquê e para quê esse fato ou esse tema está sendo tratado, está sendo informado. Ainda mais algumas características importantes da notícia. A respeito da sua estrutura, nós temos uma função informativa. Então, o texto ali tem esse poder de informar o seu leitor de forma que respeita uma pirâmide invertida. Nós temos aqui, desde o título até o fim da notícia, a ordem de importância. Primeiro são apresentadas as informações mais importantes, depois as de importância média e depois as que têm pouca importância. Então há uma tensão no início para apresentar o que é mais importante nesse tema ou desse fato. Ainda a linguagem utilizada na notícia é a de terceira pessoa, uma linguagem formal, vocabulário simples. As orações são afirmativas, breves, com ordem sintática direta, sujeito mais predicado.
Então, o importante é narrar, relatar ali o fato acontecido. Então, é necessário essa ordem direta. Quem fez e o que fez. Então, o sujeito primeiro e depois o predicado. Primeiro, quem realizou aquela ação e depois a ação realizada. E também a notícia, pela sua linguagem, respeitar a norma padrão, e ela ser curta, é tudo a ver com a sua finalidade de informar. Se na notícia não tem opinião, não tem muitas características que podem ir para o lado da opinião, o texto se faz curto, pois nós temos apenas o fato ou o tema ali. Verdadeiro ou falso a respeito da notícia? Vamos lá. Letra A. A notícia busca relatar fatos de relevância social. B. Escreve-se em terceira pessoa. C. O uso de frases invertidas é comum nas notícias. D. As informações da lide predominam nos primeiros parágrafos. Vamos lá, pode responder. Respondeu? Conseguiu marcar verdadeiro ou falso para as alternativas? Confira. Letra A. Verdadeiro. A notícia busca relatar fatos de relevância social, que é interesse na sociedade. Letra B. Escreve-se em terceira pessoa. Sim, é relatado, descrito, informado através da terceira pessoa. Verdadeiro. Letra C. Falso. O uso de frase invertida é comum nas notícias? Não. Acabamos de falar, é importante citar o sujeito e o predicado, quem realizou a ação e depois a ação realizada. Letra D. Verdadeira. As informações do lide predominam nos primeiros parágrafos. Sim, quem, o que, quando, como e porquê encontramos nos primeiros parágrafos. Temos mais um quiz. O uso de vocabulário acessível na notícia. Letra A. Objetiva que a maior parte dos leitores compreendam o fato noticiado. B. Torna a notícia um texto inferior, dada a sua linguagem mais simples. E aí, respondemos juntos. Letra A ou letra B? A respeito do vocabulário, das palavras utilizadas na notícia. Qual a afirmação correta? É a letra A. O uso de vocabulário acessível na notícia se dá de forma objetiva que a maior parte dos leitores compreendam o fato noticiado. Se eu tenho palavras muito difíceis, muito complicadas, que não fazem parte do cotidiano das pessoas, o entendimento fica comprometido. Então é interessante que a linguagem seja clara e objetiva. Temos agora um desafio para você, preste atenção. A partir de um dos fatos abaixo, crie um lead. Use até 5 linhas. Fato 1.
O fim da quarentena, fato 2. Estudante ganha prêmio internacional. Você vai ter um tempo para pensar sobre o lead de cada fato aqui. Lembrando que você deve colocar no seu lead quem, o que, quando, como e por que se dá esse fato. Responda. Voltamos, você pode ainda ampliar, refletir sobre o lead que você acabou de escrever aí e ver se ele tem todos os elementos, faça isso. Estamos chegando ao fim da nossa aula e o que aprendemos? Refletimos sobre a importância da organização de rotina de estudos, realizamos a leitura de uma notícia, conhecemos seus elementos composicionais e suas características. Agora sim estamos no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até breve!